Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da Semana da Renda Recorrente. Então, nesse evento aqui, estou mostrando todos os detalhes de como que você pode gerar renda recorrente sem precisar de muito dinheiro, independente do cenário do mercado, se está subindo, se está caindo. Vou mostrar aqui também como gerar uma renda de 4 vezes ou mais do que dividendos tradicionais aí com opções, como usar as movimentações do mercado para ganhar ainda mais dinheiro. E tudo isso, obviamente, usando o mercado que menos de 1% do investidor pessoa física sequer conhece, que é o mercado de opções. Então, parabéns por chegar aqui na segunda aula. Até porque na primeira aula eu falei dos 3 tipos de pessoas que acabam existindo. As pessoas que não terminam aquilo que elas começam, as pessoas que acabam estudando tudo e não colocam em prática, e os estrategistas, que são a menor parte da população que transforma as suas vidas e transformam a vida das pessoas que estão ao seu redor, que pega aquele conteúdo, estuda, coloca em prática, entende o que pode acontecer, traça os cenários, os planos para o cenário A, cenário B e faz as coisas acontecer, vendo oportunidades em cada momento, em cada coisa que possa acontecer na sua vida. Então, vi muito comentário aqui embaixo com a hashtag Serei Estrategista, e se você vai ser um estrategista aqui com a gente também, para entender se você está comprometido, já coloca a hashtag aqui embaixo também Serei Estrategista e vamos com tudo. Pega o papel e caneta que esse conteúdo aqui vai ser mais denso e precisamos aí de foco total, mas hoje você já sai com uma estratégia, um plano prático para começar a sua geração de renda. Então vai ser a sua primeira operação de renda. Bom, na aula passada nós vimos basicamente que dentro dessa estrutura era importante ter os 3 passos para montar a estrutura de geração de renda recorrente. Então eu mostrei como o sistema diamante funcionava, que girava em cima das estratégias para geração de renda com baixa probabilidade de perda permanente, com baixo risco, e aí com o fluxo de caixa que os seus investimentos, sua carteira gera, você coloca em estratégias que vão dar ganhos exponenciais, estratégias de volatilidade, estratégias direcionais, que são estratégias mais arriscadas, mas que você não está arriscando o seu capital próprio. Você arrisca o dinheiro que o mercado já te deu e assim não mata a sua vaca leiteira, a sua fonte de geração de renda. E para isso, obviamente, expliquei o que é risco na visão do Value Investing, do Howard Marks, onde risco é a probabilidade de se ter uma perda permanente do capital. Então, falei que com o mercado de opções conseguimos trabalhar com essa geração de renda, uma renda muito maior do que as vias tradicionais, dividendos, investimentos em renda fixa ou qualquer outro tipo ali de renda passiva que você possa ter como um FIIs, e você pode gerar um volume financeiro de capital, uma renda interessante para que você coloque no risco e você aumente ainda mais a taxa recebida. Então mostrei o case aí de algumas pessoas que já estão trabalhando, já fazem esse processo de gerar renda recorrente, pegando 2,5% no mês, o colega pegou 8%. E hoje, nessa aula aqui, vou mostrar basicamente como montar a estratégia base, como você vai sair daqui para gerar renda recorrente. Bom, então, quando eu comecei no mercado de opções, em meados de 2012, eu não conhecia, na verdade, essas estratégias de renda. Na verdade, eu tinha tido, como eu falei anteriormente, a grande ideia de pegar a renda passiva que receberia ali de títulos de renda fixa, ações de boas empresas, que me dá um fluxo financeiro, e colocava em estratégias de risco, de ganhos exponenciais, especulativas, em opções. E aí, estudando e principalmente vendo ali como os americanos faziam, até porque a gente não tinha conteúdo aqui no Brasil e ainda assim hoje a gente tem pouco conteúdo sobre o mercado de opções no Brasil, eu vi que o pessoal usava muito o mercado de opções já para trabalhar nesse processo de geração de renda com baixo risco. E aí eu entendi como aquilo funcionava, comecei a colocar em prática e pensei, muito bom aqui, cara, para ser verdade. Será que tem alguém fazendo isso? Não sei, naquele momento não tinha nada tão significativo.
Alguns anos depois começaram a surgir estudos do Goldman Sachs mostrando que essas estratégias de renda davam um resultado muito melhor do que simplesmente a compra de ativos, o estudo da Taste Trade, alguns estudos brasileiros também falando sobre essa estratégia. Aí alguns grandes gestores de fundos começaram a falar também que usavam essas estratégias e depois, de fato, alguns anos depois, eu entendi que era uma estratégia super vencedora, não só pelos resultados que eu já vinha tendo, mas também porque, enfim, os grandes players do mercado usavam essa estratégia. E bom, para montar a estratégia base para gerar renda recorrente, primeira coisa, obviamente, muitas pessoas que estão aqui já sabem, mas outras não, que é entender como funciona o mercado de opções. Depois, vamos nos aprofundar em entender como que funcionam as opções de venda. Vamos mostrar como escolher um ativo que você vai trabalhar para esse processo de geração de renda e depois o processo de escolha da opção. Tendo esses 4 passos, você sai daqui já conseguindo montar a sua primeira estratégia. E eu quero também ver a mensagem de vocês aqui embaixo falando, consegui executar a minha primeira estratégia, vou tentar. Não precisa ser com volume financeiro grande, ou você pode tão simplesmente simular, mas coloque em prática, exercite. Isso daqui é uma oportunidade única que você tem para ser um estrategista de fato da sua vida, tá? Então vamos lá. Primeiro passo aqui é entender o mercado de opções. Então, comecei lá atrás, 2012, mercado de opções. E o que mais me interessou ali naquele mercado é que tinha muita matemática, né? Como eu vim de exatas, e aí eu vi que tinha várias coisas de estatística, probabilidade que dava para usar, e me interessou muito. Só que naquele momento eu achei muito confuso, né? Não tinha tantas informações e demorou muito para entender ali como é que funcionava esse mercado. E aí eu consegui trazer e consegui pensar de uma forma simplificada, de tal forma que as pessoas pudessem entender o mercado de opções. Então, o mercado de opções é um mercado onde negociamos o contrato de comprar um ativo, o direito de comprar um determinado ativo e o direito de vender um determinado ativo. Então, no mercado de opções temos 2 contratos, que são as calls, opções de compra, e as opções de venda. Então já anota aqui esse quadrinho. As opções de compra me dão o direito de comprar um determinado ativo. Então, sei lá, eu posso comprar para 2 anos o direito de comprar a Petrobras por R$30. E aí eu pago 20 centavos em cima disso. Beleza, se o mercado for para 50, gastei R$30, mas tenho meu direito garantido. Um exemplo disso, fui comprar um carro, né? Então, cheguei na concessionária, estava tendo toda aquela movimentação de que estava tendo escassez de carro, preço de carro aumentando, etc e tal. E aí, a moça abriu lá o computador, né, e falou, tem uma pessoa aqui que desistiu do carro, mas para você comprar aqui esse carro, para a gente garantir, né, se você garantir que vai comprar esse carro, você tem que pagar aqui um valor antecipadamente, que era na casa ali de uns R$2.000. E aí você fica com o direito de comprar esse carro por esse valor que está aqui. Porque provavelmente quando ele chegar ele já vai estar num valor muito maior, porque o preço dos carros estão aumentando. Eu falei, não, beleza. Paguei ali pelo contrato, os R$2.000, travei meu preço, garanti meu preço de comprar o carro naquele valor. Basicamente o que eu fiz foi comprar uma opção de compra, o direito de comprar um determinado ativo. Na outra ponta temos as opções de venda, que me dá o direito de vender um determinado ativo. Então, comprei meu carro chegou lá na seguradora, o que aconteceu? Eu não ia sair da concessionária sem o seguro do carro. Então o que eu fiz? Eu fechei um contrato com a seguradora, paguei o seguro, valor ali válido por 1 ano, que se eu saísse da concessionária e desse um PT ou alguém roubasse o carro, acontecesse um sinistro, meu carro iria valer R$0. Mas eu teria o direito de vender o meu carro para a concessionária pelo preço de tabela FIP. Ou seja, bateram no carro, deu PT, o carro virou sucata, valendo R$0, o que a seguradora faz? Me dá essa sucata aqui e eu te dou o valor da tabela FIP. Então isso daqui é uma opção de venda. E opção de compra e de venda aplicada ao nosso dia a dia. Só que eu posso comprar uma opção de venda para a Petrobras. Vamos dizer que eu comprei ali ações da Petrobras, paguei R$20 e quero
comprar o direito de vender a Petrobras por 15 até um ano, pagando 20 centavos, que daria R$ 20 ali por lote de ação. Então, sei lá, se entra o governo, entra um novo presidente, muda o conselho que estraçalha ali a empresa vem para R$ 1, eu tenho o direito de vender a empresa por 15. Então, comprei um seguro para a empresa. Então, basicamente, a gente vai entender como que funciona ou como que funcionam as opções de venda, que são as puts, quando montaremos a nossa primeira estratégia. Então, aqui está o caso, né? Voltando ali aquele exemplo, saí da concessionária com o meu carro, obviamente esse aí ainda não foi o meu carro, né? Mas você não vai sair da concessionária sem um seguro. Então, você contratou um seguro ali, pagou seus R$ 3.000, que é válido ali por um ano, e saiu da concessionária, aconteceu aí um pequeno sinistro, foi parar em algum lugar aí um pouco estranho, né, onde o carro acabou dando um PT, uma perda total, só que você tem o seu contrato com o direito de vender o carro pelo preço que você comprou, até porque você pagou. Então isso daqui é chamado de put, uma opção de venda. E veja aqui o seguinte, se tem alguém comprando o contrato, se eu estou comprando um seguro aqui, eu estou pagando e tenho o direito de vender esse ativo por um determinado valor até uma determinada data. Beleza. Léo, mas e quem vende a seguradora ali, por exemplo? A seguradora é a lançadora da opção desse contrato. Ela está recebendo dinheiro pela obrigação de comprar um ativo. Então ela recebe de forma antecipada. E qual que é o grande ponto no mercado de opções? É que podemos trabalhar como lançador. Podemos ser o lançador e o vendedor das opções. Imagina o seguinte, tem um ativo lá de uma excelente empresa que você quer comprar. A empresa está sendo negociada ali por R$20. E você fala o seguinte, olha, se essa empresa cair aqui para 15 ou abaixo disso, eu aceito comprar essa ação. Porque é uma empresa, para mim, está num bom preço e eu aceito comprar essa ação. De vez de eu esperar o ativo, a ação cair dos 20 para os 15 e comprar a ação, pagar, o que eu posso fazer? Eu posso vender uma opção de venda, onde estarei recebendo, vamos dizer que você recebe ali, R$2, você recebeu, entrou na sua conta ali um dinheiro, olha que louco, você recebe para ter que comprar o ativo lá na frente, de uma empresa que você já quer, por um preço que você aceita, que você julga que está ok e que você aceita comprar. Então você recebeu o dinheiro, obviamente tem obrigação de comprar o ativo, então se o ativo vier aqui para 15, você é obrigado a comprar. Se for para 14, você tem que comprar 15. Se for para 12, você tem que comprar 15, mas você está recebendo isso daqui. Você já compraria de qualquer forma ali nos R$15. Então você só antecipa isso daqui. Então o que muitos fundos de investimento fazem? O que os grandes investidores fazem? De vez de eles comprarem ação diretamente, eles atuam como lançador ou vendedor da opção. Então, esse é o grande ponto. E que eu não sabia como funcionava lá atrás. E depois, como eu falei, começaram a surgir diversos estudos mostrando a rentabilidade dessa estratégia. Inclusive, o próprio site da Nasdaq soltou, a notícia, a estratégia ganha-ganha do Warren Buffett, que fez 7,5 milhões instantaneamente. O que ele fez? Ele queria comprar ações da Coca-Cola por um preço lá embaixo. E o que ele começou a fazer? Venda de opção de venda. Venda de put. O mercado caiu, ele comprou as ações da Coca-Cola, já tinha recebido uma baita de uma grana fazendo essa venda de opção, ficou com a ação na carteira, depois o ativo começou a subir, começou a ganhar com dividendos e recebeu ainda mais por isso. Isso fez com que, obviamente, o custo das ações da Coca-Cola diminuísse. E a Tastytrade, uma das grandes publicadoras aí de conteúdo sobre opções no mundo inteiro, mostrou que essa estratégia dava a mesma rentabilidade
de comprar um mesmo ativo. Como assim, Léo? Só que com uma alocação de 18%. Se ele pegasse 18% do capital dele e começasse a fazer a venda de put, ele teria o mesmo resultado do que se tivesse comprado S&P 500, que é o ETF aí que mais valoriza ao longo do tempo no mundo, tá? Ou seja, a estratégia mostrou para eles que eles tinham um retorno 5 vezes maior com 3 vezes menos risco fazendo a venda de put. Então, uma condição aí extraordinária. Se a gente for pegar aqui alguns cases, né? A CSN mesmo, a gente pegou aqui um ano que a CSN pagou 1,92 de dividendos, 5,81, e se você tivesse feito o lançamento de opções, você receberia R$ 3,20 a mais. Ou seja, de 15,81, a rentabilidade, a renda que aquele ativo gerou para você passou para 15,51%. Então, isso aqui é tão somente um exemplo simples. Se eu executasse essa estratégia, que você faz isso, se você está começando agora, você vai gastar no máximo 15 minutos para fazer todo o processo de seleção. E se você já tem um tempo no mercado, eu diria que você não gasta nem 2 minutos para fazer isso daí, tá? Em um mês. Então, é uma estratégia muito interessante que não te toma tempo e te gera uma boa renda recorrente. Agora vamos lá. O outro passo estaria justamente em cima de escolher qual ativo você vai trabalhar. Veja, nessa estratégia, e obviamente a gente tem outras estratégias de renda, depois que eu comprei o ativo, o que eu faço? Tem outra estratégia para gerar dividendos com opções em cima desse ativo, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher qual ativo vou trabalhar. Eu vi muitas vezes, né, no mercado, o que as pessoas acabavam fazendo. Elas escolhiam apenas as empresas que estavam pagando excelentes taxas. E isso pode ser, num primeiro momento, até muito atrativo, porque você pode ter empresas que estão pagando 7% no mês, 15% no mês, só que o seu risco está em cima de ter que comprar uma ação. Então, nesse cenário, se você escolhe uma empresa sólida, uma empresa lucrativa, uma empresa boa, a sua probabilidade de perda permanente é muito baixa. Inclusive, você pode usar essa estratégia com uma baixa probabilidade de ter que comprar o ativo. Eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, tá? Mas um dos processos principais aqui é escolher o ativo para trabalhar. É importante que seja uma empresa sólida, uma empresa consistente, uma empresa lucrativa. Eu gosto de empresas que negociam com margens líquidas boas e que tem um bom ROI. O ROI é o quê? O retorno que a empresa tem sobre o patrimônio líquido dela. Vamos supor que você tem de patrimônio líquido R$100 mil investido. Se o seu retorno sobre o seu capital investido ali, o seu patrimônio de R$100 mil, for menor do que a taxa de juros, do que uma renda fixa, vale a pena você liquidar esse investimento e colocar numa renda fixa. Então, você tem que ser pago pelo risco que você está tomando. Beleza, então anota aí já deixa anotadinho aí no seu caderno, tá? Ou no seu bloco de notas, aí eu particularmente eu gosto de caderno de folha, etc. Mas já deixa anotadinho aí esses 4 pontos. Léo, como que eu faço para olhar isso daqui? A minha dica é acessa esse site, statusinvesting.com.br, tá? Aqui eu peguei um exemplo da Taesa e se eu descer a tela, eu vou ver justamente isso aqui, ó. Receita líquida, lucro líquido. É uma empresa lucrativa? Sim. Uma empresa muito lucrativa e melhor, tem o seu lucro líquido crescente. Então, se eu tivesse que assumir a compra dessa empresa, sem problema nenhum, eu estarei recebendo taxa pela obrigação de comprar uma empresa boa. Agora, o que eu tenho que olhar aqui? Ó? Margem líquida de 65%. O que ela tem de receita, 65% é lucro líquido, o que é muito bom, porque se passa por uma crise e a receita cai, a empresa continua sendo lucrativa. ROI de 26,61, que ela tem de patrimônio líquido, ela tem uma rentabilidade de 26,61, o que significa que é muito acima do que, evidentemente, uma
renda fixa. E aqui é só um plus, se você quiser escolher empresas que são boas pagadoras de dividendos, ótimo, porque se tiver que comprar ação, a empresa vai continuar te gerando um fluxo de caixa. E se você usar as estratégias de dividendos com opções, depois que você tem o ativo, você consegue dobrar ou até triplicar esse dividend yield, né? Esse dividendo que você estará recebendo. O outro ponto é que o dividendo ele mostra muito que a empresa tem uma estrutura de caixa muito boa, satisfatória para pagar aí os seus acionistas. Mas bom, como que eu faço para simplificar essa escolha, Léo? Não quero ficar fazendo a escolha das ações, como é que eu simplifico essas escolhas? Escolha ETFs. O que é isso? São fundos negociados na bolsa que replicam um determinado índice. Então aqui no Brasil temos liquidez, por exemplo, para BOVA11. BOVA11 replica o índice Bovespa. Então você estaria ali comprando várias e várias ações. E um grande detalhe é que BOVA11 você consegue trabalhar de uma em uma opção. Então você não precisa ter um volume financeiro enorme. Aqui nesse caso aqui, ó, com R$ 101,92, você já conseguiria executar a sua primeira estratégia de renda, tá? Agora, Léo, como que eu faço? Escolhi o ativo, vou começar aqui com ETF para testar de um em um, então minha dica é essa também. Pega o ETF ali, BOVA11, testa com BOVA11, uma em uma opção, só para testar, R$100. Só que agora você tem que fazer o quê? O processo de escolha da opção. Então, o processo de escolha da opção, a gente fez vários testes, né, do que seria interessante, de como é que você executa. E para esse tipo de estratégia, o que a gente viu aqui, que a gente pode trabalhar depois, né, com os dividendos, com opções em cima de ativos, a gente pode fazer a transição ali de estratégia, seria outra estratégia de renda, também que você vai gastar pouquíssimo tempo, mas que as opções que eu vou mostrar aqui, a forma da gente escolher, trazia uma rentabilidade e taxas muito boas, com baixa probabilidade de ter que comprar o ativo, ou seja, o mercado tem que cair muito para você ter que comprar a ação. Então você compraria a ação por um bom preço e ainda estaria recebendo dinheiro em cima disso. Então vamos lá. O primeiro passo aqui, já anota também, tá? Esses 4 passos, é acessar opções.net.br. Você precisa ter um lugar que seja simples para você fazer a escolha das suas opções, para você ver quais as opções que estão listadas. Então, o opções.net.br é uma solução gratuita. Você não vai pagar nada por isso. Tem algumas plataformas pagas, ProfitChart, Upilab, que você vai pagar para ter esses estudos. O opções.net.br é de graça. Então acessa lá opções.net.br, vai fazer um cadastrozinho gratuito, tá? E aí vai entrar aqui nessa tela. Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em cima em opções e depois você vai escolher aqui grade de opções, tá? Nova. Então seleciona isso daqui, ó, que ele vai te dar todas as listagens de opções de um determinado ativo. Então, beleza. Se quiser assistir esse vídeo pausando, replicando os passos, pode fazer isso daí. É importante porque você já vai colocando em prática, tá? E ele vai abrir essa tela aqui. Legal. O que tem nessa tela? Aqui eu consigo fazer a seleção das opções. Então a primeira coisa que eu quero fazer é, vou selecionar aqui, cliquei aqui, ó, as opções de venda, as puts. E agora aqui eu vou escolher quais ativos ou qual ativo que eu quero trabalhar, que eu quero pegar. Então aqui eu peguei um exemplo da Taesa. Então ele já me dá essa listinha aqui de opções, ó. O que significa isso daqui, Léo? Aqui a gente tem o strike, que é chamado valor de exercício. O que significa isso daqui, ó? Direito de vender a 31,65, direito de vender a 32,15, direito de vender a 32,65, direito de vender a 33,15. Então, você tem todo esse processo. Lembrando, quem compra tem o direito de vender. Nós estamos fazendo o papel do lançador. Vamos vender a opção e teremos a obrigação de comprar o ativo justamente nesse valor. Léo, em qual data? Nesse caso, a data estará aqui em cima, tá? Então, você tem o vencimento
todos os meses, que acontece toda terceira sexta-feira de cada mês. Agora, você viu que tem uma lista enorme de opções, vários direitos que são negociados. A dúvida é, qual que eu escolho para ter uma baixa probabilidade de ter que comprar o ativo? Você vai olhar essa coluna aqui, Delta. O Delta ele me diz o que acontece com o preço da opção para cada R$1 que a ação sobe. Ou seja, se a ação sobe R$1, você vai ver que essa opção aqui desvaloriza 19 centavos. Se a ação cai R$1, essa opção valoriza 19 centavos. Mas o delta também pode ser visto e também é utilizado como probabilidade de um exercício acontecer. Então eu escolhi essa opção aqui, ó, TAEM 336. O que é que significa aqui essa opção? Significa que eu tenho esse delta, uma probabilidade aproximada de 20% de ter que comprar o ativo nesse preço de R$ 32,65. Legal, Léo, quanto que eu vou receber na venda dessa opção? Nesse caso aqui, 18 centavos. Vou mostrar também como pegar taxas maiores. Mas quero pegar aqui um exemplo simples de uma ação. Então eu escolhi lá, TAEM 336. O que eu vou fazer? Simples. Vai abrir o seu home broker da sua corretora que você tem. Você vai aqui abrir a opção para vender determinado ativo. Vai abrir essa tabelinha aqui, ó. O que eu faço no próximo passo? Seleciono aqui, ó, clico, digito TAEM 336, quantidade. Para ações, o lote mínimo aqui, ó, são 100, tá? Então, só consigo fazer de 100 em 100. Nesse caso aqui, recebendo 18 centavos ou R$18. Beleza. Fiz isso, executou, dinheiro vai entrar imediatamente ali na sua conta. Vamos a alguns pontos importantes. Esse ativo menos volátil, então para 11 dias está pagando 0,55%, o que é uma taxa boa para 11 dias, equivalente a 13,38% ao ano. Então ainda que você tenha que comprar o ativo, imagina 13,38% mais 14% de dividendos que você vai receber, já é uma baita de uma taxa, de uma renda que você vai receber no mês com uma baixa probabilidade de perda permanente, com risco baixo. Legal. Agora, quanto mais volátil o ativo, maior serão as taxas. Então, se o ativo tende a oscilar muito, o que acontece? As taxas são maiores. Você acaba recebendo muito mais. Um exemplo disso, peguei aqui, ó, a CSN, é uma boa empresa. Fiz o mesmo processo, as puts, selecionei a CSN e tá aqui, ó, opção com aproximadamente 23% de eu ter que comprar o ativo a 13,62. Já está me pagando aqui, ó, R$24 em cima de 1.362, tá? Então, você vê que a taxa aqui acaba sendo bem maior. Dá uma taxa de 1,76% para 11 dias. Veja, 1,76% para 11 dias, que é equivalente a 49,2% ao ano. E aqui a gente não está nem falando dos dividendos que você eventualmente receberia tendo que comprar ação. Então, essa é uma estratégia muito simples, chamada de lançamento sintético ou venda de put, que é muito utilizada por grandes investidores para gerar renda recorrente, fundos de investimento e, como eu falei, quase nenhuma pessoa física está usando isso daqui. É muito dinheiro deixado na mesa. O Márcio mandou para a gente um print dele lá, ele gerando com as estratégias de lançamento sintético e dividendos com opções, chegando a passar de R$35 mil em um único mês. Alguns ativos mais voláteis, outros mais seguros. Algumas outras pessoas estão usando essas estratégias para fazer o quê? Gerar renda, inclusive estão vivendo delas. Esse daí é inclusive o próprio case aí do Emerson, que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Eu sou engenheiro elétrico formado, né, de muito tempo, não vou nem falar, mais de 20 e tantos anos aí e tal, e sempre trabalhei na área de vendas de empresas de tecnologia. E aí, quando iniciou a pandemia, teve toda uma movimentação. Eu me movimentei para sair da empresa, sair com um patrimônio acumulado aí de 20 anos de trabalho. E aí eu me lembro que em dezembro de 2020, que foi quando comecei essa jornada, aí você faz aquelas coisas que acho que todo mundo que é leigo de mercado financeiro faz quando tem um dinheiro e fica aquela ansiedade de ter dinheiro parado. Eu falei, cara, só é uma coisa, cara, é fundo, começa a ligar pros amigos que tem investimento, liga pro gerente do banco. Primeiro mês que eu passei contigo, fiz as operações ali nos volumes pra aprender, bem do jeito que você explica mesmo, tá ali, lote mínimo e tal. Estou ainda, né, no período aí da mentoria, do ano aí do sistema Diamante, e isso realmente me deu confiança, né, pra chegar 3 meses depois de operação, eu bati um rendimento mensal que dava a cobrir o meu salário com comissão. Aí eu falei, acho que dá para viver disso. Aí, antes de mais nada, já te agradeço por todo o trabalho que você faz aí para tudo. No meu caso aí, pessoalmente, virou o meu mood, o meu modo de trabalho de vida. Hoje, eu posso me considerar como um profissional, um trader, porque basicamente vivo disso hoje. Caramba, que massa. É fantástico o trabalho que você faz com essa equipe. Inclusive, eu elogios a essa equipe, hein? Aquele grupo lá, Hilton, Leonilson, Sanara, cara, mó barato também, cara. Os caras não dormem, né? Acho que ali eles fazem plantão de 8 horas cada um pra ficar 24 horas no ar. Você manda pergunta 1 da manhã, dá 2 minutos, 2 segundos, cada um responde. Não, para, né? Não é o grupo, é o Black Belt que tá respondendo. Parou, né? Não, fantástico. E são respostas na lata, no ponto ali. Não fica, vou ver e tal, não sei o que. Não, é pra resolver, né? Tá certo, tá certo, tá errado, tá errado. Mas, pra resumir, cara, eu era um zero, assim, de investimento de opções, eu não sabia nada. Eu não sabia a definição de call e de put. É uma transformação de vida, né? Eu mudei e graças a você que me ensinou realmente a operar. E é fantástico o trabalho que você faz, que é muito didático. Acho que é seu quesito de comunicação de didática aí, você tá de parabéns aí, viu? Então esse é o case aí do Emerson. Quem que gostaria aí de ser o próximo? Chegar nesse ponto, conseguir ter o mercado financeiro aí como uma fonte de renda para a sua vida, tá? Ou até mesmo, né, se desenvolver como profissional do mercado financeiro. Então, esses são cases aí que a gente recebeu, como eu falei, ano de 2022, que a gente começou a receber a visita de alguns clientes aqui no escritório. Foram 5 pessoas que já estavam fazendo exatamente isso que o Emerson estava falando. Eu nem estou considerando o Emerson aqui nesse bolo, tá? Então, é uma condição aí legal, maravilhosa, muito satisfatório ver, né, como o nosso trabalho aí tá transformando vidas e a gente trazendo coisas que são pé no chão. Vocês vão ver que não tem nada de absurdo, tá? São coisas que são extremamente pé no chão, porque a gente quer trazer sobrevivência para as pessoas no mercado financeiro. Para vocês terem ideia, a pessoa física, a média da pessoa física no mercado financeiro é de 8 meses, né? E a gente tem pessoas aí que já estão há anos e anos e executando essas estratégias que são extremamente rentáveis. Agora, você já tem em mãos uma estratégia. Fez sentido para vocês? Vamos colocar ela em prática? Eu quero ver todos vocês já colocando pelo menos com Bova 11 em prática. Se não quiser colocar dinheiro ali, pelo menos faz a simulação, os mesmos passos que eu mostrei aqui, porque é super importante. Isso vai definir se você está de fato aí em busca de ser um estrategista, tá? Ou não. Ou você só está aumentando aí o seu conhecimento. Então, vamos ver. Quero ver quem é que vai colocar isso daí em prática. Agora, o ponto é, como que eu faço para multiplicar essas taxas? Porra, Léo, eu recebi 2%. Como é que eu faço para multiplicar essas taxas por 3 ou mais? Caramba, receber 6%, 10% no mês. Teve mês aí que a gente chegou a receber até 25% em um único mês. Olha que loucura, né? Coisa que você receberia em um ano de taxa, você consegue fazer em um mês. Bom, basicamente você vai fazer isso com a estratégia de renda base que você já tem em mãos e colocando em estratégias direcionais para pegar ganhos exponenciais. Parte dessa taxa que você recebeu, você coloca em estratégias mais agressivas, direcionais, mas é isso que a gente vai mostrar na próxima aula. Como que se faz, como que funcionam essas estratégias direcionais? Tá? Como é que você pode
pegar essas movimentações também. Então tudo isso na próxima aula. Antes de tudo, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, o que você achou dessa aula. Vai colocar em prática ou não vai? Já está colocando? Já está fazendo? Quais os resultados que está obtendo? Coloca aqui embaixo, tá? O melhor comentário no final do evento, a gente tem uma surpresa aí. E se você está comprometido de verdade em ser um estrategista, coloca a hashtag aí serei estrategista, que eu quero ver todos que estão comprometidos do início ao fim em de fato mudar suas vidas, transformar as suas vidas e a dos seus que estão ao redor. No mais é isso, espero que tenha gostado, até a próxima aula, tchau, tchau.